Eu não cheguei em casa um dia desses, não peguei a minha mãe usando o meu brinquedo. Esse brinquedo mesmo é que vocês estão pensando. Eu sempre fui muito pra frente, sabe? Desde quando eu comecei a ter relações sexuais com outras pessoas, eu nunca tive, assim, a mente muito fechada, sabe? Então tudo eu queria testar, tudo eu queria experimentar, tudo eu queria ver se eu gostava ou não. E com isso eu comecei a comprar vários brinquedinhos, várias coisas em sexy shop, sabe? Incluindo alguns consolos. E assim, eu nunca tive problema com a minha mãe com relação a isso. A minha mãe sempre soube que eu era muito pra frente. A minha mãe já tinha visto que eu tinha algumas dessas coisas, só que assim, ela era desse tipo, ai, tira esse negócio da minha casa, ai, eu não quero ver isso. Ou porque tu fica comprando essas coisas. Ela falava esse tipo de coisa, sabe? Então ela sabia que eu tinha, mas ela também ficava me julgando, digamos assim, falando que ela não queria ver aquelas coisas dentro de casa. Pois bem, isso foi desde sempre. Nisso, eu acabei saindo de casa, né, quando eu consegui meu primeiro emprego, tudo, e fui ter a minha vida. Continuei tendo contato com a minha mãe, com meu pai, tudo normal. E eu sou filha única, né? Só que meu pai, ele acabou falecendo. E quando meu pai faleceu, a minha mãe, ela ficou muito mal e tudo, então eu decidi que eu ia voltar a morar com ela por um tempo, até ela se restabelecer emocionalmente, sabe? Só que acabou que eu fui ficando, era só nós duas, eu tinha pena de sair de casa e deixar a minha mãe sozinha, que a gente combinou que eu ia continuar morando com ela. E a minha mãe sempre foi uma mãe maravilhosa, ela não era assim de ficar se metendo na minha vida, de ficar me questionando. Todos os namorados que eu tive, a minha mãe sempre tratou muito bem. Então, de fato, a gente tinha uma relação ok e eu fiquei com pena, sabe? Até porque o tempo tava passando, a minha mãe tava ficando cada vez mais velha e eu não queria deixar ela sozinha, então meio que acabou ficando. Nisso, a minha mãe conseguiu se estabelecer de novo, conseguiu ficar bem, seguir em frente, e tava tudo certo. Já tinha passado uns anos, né, que o meu pai, ele tinha falecido, e a gente tinha conseguido seguir a nossa vida. Até que um dia eu tava no trabalho e tudo, e acabou tendo um problema com a energia, e eu acabei sendo dispensada mais cedo, pra voltar pra casa mais cedo. Ok, fui, peguei meu carro, fui embora pra casa. Nisso, quando eu cheguei em casa, eu fui entrando e tudo, eu vi que a casa tava até, inclusive, muito silêncio. E na hora eu pensei até que a minha mãe não tava em casa, que a porta da frente tava trancada, minha mãe não tinha costume de trancar a porta da frente. E eu pensei que a minha mãe nem tava em casa, então assim, eu só fui entrando e passei direto pro meu quarto. Quando eu abri a porta do meu quarto, a minha mãe estava deitada na minha cama, pelada, se consolando com o meu brinquedo. Gente, quando eu vi, eu fiquei muito sem graça, sabe? Porque você não espera que vai ver um negócio desse, sabe? Eu queria muito ter visto, mas eu queria que ela não tivesse percebido que eu tinha visto, sabe? Até para não causar um constrangimento. Só que assim, a porta do meu quarto fazia um barulho absurdo. Então, na hora que eu abri, ela já escutou, ela me viu, eu fiquei super assustada e na mesma hora eu fechei a porta do quarto e eu fiquei, sabe, morrendo de vergonha, super constrangida. Nisso eu saí, né? Passei direto pra cozinha e tudo, não fiz escândalo, não falei nada. Mas fiquei super constrangida, né? Passou um tempo, a minha mãe veio atrás de mim, começou a me pedir desculpas e tudo, e eu, não precisa pedir desculpa, não precisa falar nada, não precisa nem se justificar, eu não quero saber. Eu só queria tirar essa imagem da minha cabeça. E aí ela veio, minha filha, desculpa, eu nunca tinha usado essas coisas, mas eu fiquei curiosa, desde que o teu pai faleceu, eu nunca mais fiquei com nenhum homem, tudo. E eu tava me sentindo sozinha, eu tava não sei o que. Eu falei, mãe, não precisa, eu não quero saber. Gente, como eu falei, eu sempre fui muito pra frente, eu sempre tive a cabeça, a mente aberta pra esse tipo de coisa. Então, se a minha mãe queria usar esse tipo de coisa, eu não tava nem aí. Só que eu não queria ver, sabe? Quem é que quer ver a mãe fazendo um negócio desse? Eu não queria ver. E a minha mãe ficou tão constrangida que ela queria se justificar pra mim, e eu falando, não, mãe, cala a boca, eu não quero saber, não precisa falar. E aí, enfim, minha mãe ficou super constrangida, tentava falar e tudo, até que eu falei, mãe, eu não quero saber, e saí, fui embora andando, me tranquei dentro do quarto, porque eu tava morrendo de vergonha. Do mesmo jeito que ela tava com vergonha, eu também tava. E aí, enfim, depois disso, eu saí do quarto já horas depois, já na hora de jantar, e a gente não voltou a tocar nesse assunto, nunca mais voltamos a tocar nesse assunto. E aquele meu brinquedinho que ela tava usando, ele era novo, então eu ainda não tinha usado. Ela tinha, inclusive, tirado da caixa, aí eu fui e deixei dentro do quarto dela, falei, pô, pode ficar, que eu não vou estar mais querendo, não. E aí, desde esse dia, a gente nunca mais voltou a tocar nesse assunto, sabe? Porque é um assunto bem delicado. E, sinceramente, pode fazer, eu não tô nem aí. Eu só não quero saber, eu só não quero ver. E desde esse dia, eu nunca mais vi nada. Acho que ela aprendeu a tomar mais cuidado para que ninguém pegue ela nesse tipo de situação. Mas, enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.